totalmente confundido. E Tito foi incumbido de ir até a ilha de Creta e lá colocar ordem, que cada um seja irrepreensível. Como dizia o meu antigo pastor, saudoso pastor Carlos Marchiolo, quando nós lemos esse texto para separar presbíteros e diáconos, se fosse levar ao pé da letra, não separaríamos, não ordenaríamos ninguém, dizia o meu velho pastor. Tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher. Aqui é uma complicação no meio teológico. Uns acham que se ele fosse divorciado não podia casar de novo, outros acham que se ele fosse viuvasse também já não poderia casar de novo. As pessoas interpretaram isso no decorrer da história da igreja de muitas maneiras. Outros achavam o seguinte, que o bispo que o presbítero não poderia ter concubinas, como teve Abraão, por exemplo, como teve Jacó. Aí Paulo diz assim, olha, o presbítero não pode. E por último, aqui nós aceitamos, que a tradição da igreja aceita, é que o presbítero não pode ser bígamo, não pode ter mais de uma mulher. Quando Paulo diz que ele não pode ser, é porque nas igrejas existiam homens que serviam a Cristo e tinham mais de uma esposa, ou por causa do mundo pagão, ou então por causa dos patriarcas, porque Abraão teve concubinas, Jacó teve 2 mulheres e 2 concubinas, e assim por diante. Agora aqui, que os filhos sejam crentes e não estejam sendo acusados de desregamento e de rebeldia. E agora? É fácil eu falar que os filhos têm que ser crentes, porque a minha filha tem 9 anos. Já fiz 45 anos esses dias, apesar de não parecer tudo isso, né? E dizem meus alunos que parece 60, né? E eu vi muita gente falar isso, não, os filhos e tal, e tal, e tal. Aí de repente os filhos crescem e o camarada tem que fechar a boca, porque não pôde também sustentar os filhos. O que seria que Paulo está dizendo? Que os filhos, marido de uma só mulher, com filhos crentes. A palavra que Paulo usa aqui no texto, que nós traduzimos por crente, na verdade é a palavra pista, de pistis, que significa fé, no sentido de fiel, de fidelidade. Esse é o sentido original. Que os seus filhos sejam fiéis. Isso. Agora a pergunta é o seguinte: o que Paulo estava dizendo? Que os presbíteros tinham que ter filhos fiéis. Na nossa concepção evangélica, o que é uma pessoa fiel? Tem que ser crente? Pastor Márcio? Sim ou não? Eu vou deixar vocês pensando aí. Terça-feira o pastor Sutil pega isso no culto de ensino, pastor. Faz todo mundo para o culto de ensino. Então, que tenha filhos fiéis, que não estejam sendo acusados, de depravação ou insubordinados. É preciso que o bispo seja irrepreensível como administrador de Deus, que não seja dedicado ao prazer próprio, irascível, bêbado,
espancador, ganancioso, de lucro vergonhoso, que não fique passando a perna na praça, enganando as pessoas, comprando e não pagando, emprestando a juros abusivos, que se torna uma pessoa mal vista na sociedade. Que ele seja hospitaleiro, como na igreja primitiva era comum que apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres e doutores fossem itinerantes, andando de cidade em cidade. O bispo tinha que ser hospitaleiro, receber os itinerantes que andavam anunciando o Evangelho de Cristo. Mas o que tinha de gente safado que andava pelas igrejas também, e Paulo manda ficar esperto com eles, porque andavam se aproveitando do rebanho do Senhor. Mas isso é um outro assunto. Amante do bem, justo, santo, controlado, dedicado, não presunçoso. No capítulo 12 e versículo 3 da carta aos Romanos, Paulo, escrevendo a igreja de Roma, eu vou encerrar aqui com essa palavra, porque já terminou o meu tempo. No capítulo 12, versículo 3, Paulo diz à igreja de Roma da seguinte maneira: 12, versículo 3, ele diz assim: pela graça que me foi concedida, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo acima do que convém, mas pense com sobriedade, cada um segundo a medida da fé que Deus nos dispensou. Nós lemos esse versículo numa tradução antiga: ninguém saiba mais do que convém saber. Eu escutei centenas de pregações dizendo assim: não saiba mais do que você convém saber. Aí ninguém mais queria nem estudar a Bíblia, porque senão ia saber mais do limite. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, usando um verbo chamado phronel, que é pensar. Paulo diz assim: ninguém pense acerca de si mesmo além do que convém. Paulo usa a palavra assim, ninguém tenha um hiperfronem. Hiper, de hipermercado. O que é um hipermercado? Um grande mercado. Ninguém pense muito grande acima de si mesmo. É como se Paulo dissesse num linguajar comum nosso assim: tem gente que é um mini mercado, mas quando ele fala dele mesmo, as pessoas que ouvem ele falando dele mesmo, parece que ele é um hipermercado. Deu para entender isso? Conceito elevado de si mesmo. O bispo, o presbítero, o diácono, o obreiro não pode ser presunçoso, orgulhoso, de torpe ganância, achar que ele é melhor. Por que não? Porque Paulo vai dizer aqui no capítulo 12 aos Romanos que nós somos um só corpo. Entenderam? Somos um só corpo com muitos membros. A nossa constituição é a mesma, apenas as nossas funções são diferentes. Eu sou exatamente igual ao pastor Antônio Sutir, igual no corpo de Cristo, porém a minha função é diferente da dele. Os irmãos entenderam? Ele é o pastor, ele é o supervisor, ele é o episcopos. Eu sou um presbítero. Quase perdendo a função já, mas eu não sou um presbítero, né? Então, nós fazemos parte do mesmo corpo. Que o Espírito Santo nos ajude a ser esse cristão integral, esse cristão que é cristão por dentro, que é um cristão que tem Cristo, que ele preserva a sã doutrina na sua interioridade.
Nós estamos fartos de pessoas que estão demonstrando uma falsa aparência, uma falsa santidade. Para terminar aqui, eu lembro que um irmão foi numa casa ver de um parente seu. Quando ele estava chegando lá, encontrou um pastor de uma igreja que não era da nossa, e também se fosse, não teria problema falar. E esse pastor estava sem camisa e de bermuda na área da casa dele. Quando ele viu os irmãos, ele disse: irmãos, me perdoem, vocês me pegaram eu na área da minha casa de bermuda e sem camisa, me perdoem. Aí quando o irmão entrou com o parente dele para dentro da casa, o parente falou assim: ei pastor, irmão, meu parente lá, né? Se fosse problema, bermuda sem camisa não era nada. De noite, madrugada, ele brinca com a mulher dele, ele quase arrebenta a mulher na pancada. Isso é alguém que está mostrando uma casca de santidade. Ele coa um mosquito, mas engole um camelo. Eu agradeço a oportunidade ao pastor Antônio Sutil, aos obreiros, parabenizo aos obreiros que estão hoje sendo ordenados e reconhecidos, e que o bom Deus venha sempre dar um crescimento à Igreja de Deus em Mandaguari.